recapitulando um pouco do que nós falamos e seguindo aqui na nossa teologia bíblica de missões, baseado fundamentalmente no livro O Caminho Missionário de Deus, nós estamos dando uma olhada no aspecto missiológico do Antigo Testamento. Então, seguindo aqui, só recapitulando, o grande tema que nós tratamos no livro do Gênesis, entre 12 e 50, é esclarecido logo no início, sendo a promessa de bênção para todas as nações, através da semente de Abraão, né? Então Abraão, o chamamento de Abraão forma o pano de fundo para a história de Israel, e não só a história de Israel, mas toda a história da redenção. Todo o plano de redenção ele tem como pano de fundo o chamamento de Abraão. E vimos a questão de Israel como o ponto de partida para a missão centrípeta, ou né, esse termo cunhado aí pelo Timothy Carricker, ou melhor, pelo Christopher Wright, a missão centrífuga, porque Israel é posto no centro das missões, e a partir dele, né, a partir do seu modo de vida, a partir do seu padrão de vida, da santidade exibida, da forma particular com que ele se relaciona com Deus e entre si, lembrando, né, sempre todo aspecto missiológico ele tem a ideia daquele tripé do mandato cultural, a missão o mandato cultural, o mandato social e o mandato de adoração. Então é sempre vista esse testemunho para as nações, como luz para as nações, à luz da sua relação com Deus e com o próximo, a relação, o aspecto vertical e o aspecto horizontal. Aprendemos que o plano redentor de Deus para as nações se realizará através de Israel. Vimos que o reino de sacerdote, que o Senhor queria para si, reino de sacerdote, não somente um sacerdote, um mediador, mas ele queria uma nação santa, uma raça eleita, sacerdócio real. Israel tinha a responsabilidade de abençoar todas as famílias da terra, sendo um reino sacerdotal para as nações. Nós lemos o texto de Êxodo 19, 6 e 7, nós lemos o texto de 1 Pedro capítulo 2, nós lemos o texto de 2 Coríntios capítulo 5, verso 20. Então, aquilo que começa em Israel sendo uma nação de sacerdote, digamos assim, fracassa, não é levado adiante. Então, de uma nação de sacerdote, o Senhor parte para uma família sacerdotal. Esse plano, ele renasce à luz do Novo Testamento na vida da igreja, sendo a igreja o sacerdócio real, a nação, a raça eleita, né, a propriedade particular, como se por meio dela o Senhor exortasse ao mundo, reconcilie-se com Deus. Assim como os sacerdotes deviam representar a Deus e mediar sua palavra às nações, da mesma forma o povo de Israel deveria ser isto para com as nações ao redor dela. Da mesma forma, a igreja hoje tem esse papel. A partir de então, nessa aula agora, nesse vídeo, nós vamos ver 3 momentos específicos, né? Na verdade, é retornar a um momento, né? Mas nós temos três momentos chaves, que é a libertação do povo do Egito, depois a renovação da aliança à luz do texto de Êxodo 19, e o cumprimento da promessa, a entrada na terra através, né, por meio de Josué. Então, 3 momentos na história de Israel, um período que compreende de Êxodo a Josué, do cativeiro, do cativeiro egípcio até a entrada na terra prometida. É importante a gente ter esse cuidado,
Quando a gente estuda teologia bíblica à luz dos pactos ou das alianças, nós entendemos, por exemplo, que o que acontece no livro do Êxodo não é uma nova aliança. Porque quando o Senhor chama Moisés, o Senhor fala que chamou Moisés para fazer eles entrarem na terra que em promessa ele jurou a Abraão, em aliança. Então, na verdade, através de Moisés, o povo na peregrinação no deserto, em todo aquele período, é uma caminhada rumo a alcançar a promessa da aliança firmada com Abraão. Não há uma nova promessa, não há um novo prêmio, digamos assim. O que nós temos é novos elementos sendo acrescidos a essa aliança.